A noite em que Kevin morreu foi a mais fria da minha vida, não por causa do clima, mas por causa do silêncio que veio depois. Meu marido, meu companheiro de 10 anos, o pai da nossa filha Lily, caiu na cozinha por causa de um ataque cardíaco fulminante. 1 minuto ele estava de pé em frente ao fogão brincando, que finalmente tinha aprendido a fazer macarrão do jeito certo. E no minuto seguinte estava no chão com o rosto pálido e o peito imóvel. A ambulância chegou rápido, mas não rápido o suficiente. Quando chegamos ao hospital já era tarde. Kevin se foi, assim de repente. 37 anos, sem aviso, sem despedida. Lembro da sensação surreal quando o médico me deu a notícia. Eu não chorei na hora. Meu corpo ficou entorpecido como se o mundo tivesse congelado. Meu cérebro não conseguia processar as palavras. Foi a voz da Lili trêmula e confusa que rompeu a névoa. Cadê o papai? Abracei ela forte e sussurrei alguma coisa, nem lembro no que. Talvez eu tenha mentido. Talvez eu tenha dito que ele estava dormindo. Tudo o que eu sabia era que precisava ligar para alguém. Eu precisava da minha família. Disquei o número dos meus pais com as mãos tremendo. Minha mãe atendeu depois de alguns toques. Eu ouvia música ao fundo, risadas, alguém servindo bolo. Era a festa de aniversário da Sofia. Claro, minha irmã mais nova estava fazendo 28 anos. Ela sempre adorou festas grandes e elaboradas, daquelas com tema roupa combinando e até dança coreografada. Mesmo adulta, tratava o aniversário como se fosse feriado nacional. No meio daquela confusão, tentei falar. Minha voz falhou. Mãe, o Kevin, ele se foi. Teve um ataque cardíaco. Eu tô no hospital com a Lily e, antes que eu pudesse terminar, minha mãe me interrompeu. Emily, querida, não tô te ouvindo direito. Tá muito barulho aqui. Posso te ligar amanhã? Fiquei em choque. Não, mãe, eu. O Kevin morreu. Houve uma pausa breve. O Kevin morreu hoje à noite, agora há pouco. A voz dela baixou um pouco como se estivesse irritada. Emily, agora não é hora. É aniversário da Sofia e todo mundo tá aqui. Podemos conversar de manhã. Conversar de manhã? Minha mãe tinha acabado de saber que o genro morreu, o pai da neta dela, e tratou como se fosse um incômodo qualquer. Nem lembro o que falei depois. Acho que desliguei. Ou talvez ela tenha desligado. Fiquei sentada ali no corredor estéril do hospital, com a Lily agarrada em mim, fazendo perguntas para as quais eu não tinha resposta. E a pergunta que não saía da minha cabeça: por que ninguém veio? Nenhum membro da minha família apareceu naquela noite. Nem meus pais, nem a Sofia, nem meu irmão mais velho. Ninguém. Só eu e a Lily e o corpo sem vida do Kevin atrás de uma porta fechada. Não dormi aquela noite. Fiquei sentada no sofá com a Lily encolhida ao meu lado, observando o peito dela subir e descer. Tocava nela o tempo todo para ter certeza de que ela era real, que estava respirando. Minha mente me pregava peças. Toda sombra parecia o Kevin. Cada estalo do chão me fazia ter esperança de que era ele voltando pela porta. Mas nunca era. Na manhã seguinte, minha mãe finalmente ligou de volta. Como você tá? Ela perguntou com um tom apático, quase por obrigação. Não respondi de imediato. Acho que esperava algum pedido de desculpa, algum sinal de arrependimento ou pelo menos uma explicação. Mas nada veio. Em vez disso, ela começou a falar sobre como foi difícil mudar o clima da festa depois da minha ligação. A Sofia ficou chateada, sentiu que o aniversário dela foi arruinado, disse como se a culpa fosse minha. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu marido tinha morrido, minha filha tinha perdido o pai, e a minha família estava mais preocupada com um bolo de aniversário estragado. Foi aí que comecei a perceber uma coisa, algo que acho que ignorei por anos. Minha família nunca me enxergou de verdade. Não a Emily de verdade. Eu era a Emily, irmã mais velha, a confiável, a que não dava trabalho. A Sofia sempre foi o centro das atenções. Os sentimentos dela eram prioridade. Os problemas dela ganhavam proporções.
Cada conquista dela era comemorada como se fosse um desfile. E eu era só o pano de fundo. Não era algo gritante. Meus pais não me ofendiam nem gritavam comigo, mas também não me ouviam, não estavam presentes, não me viam nem nos momentos bons, muito menos nos momentos ruins. Perder o Kevin escancarou essa verdade como uma ferida aberta. Os dias seguintes foram um caos logístico organizar o velório, explicar as coisas para Lily lidar com a papelada, ligar para os parentes do Kevin. Em meio a tudo isso, eu esperava que minha família tomasse alguma atitude que provasse que eu estava errada. Mas isso nunca aconteceu. Eles foram ao funeral, sim. Levaram flores, ofereceram condolências genéricas. Mas ninguém perguntou como eu estava de verdade. Ninguém sentou comigo depois. Ninguém dormiu lá em casa quando pedi para alguém ficar com a Lily para que eu pudesse chorar em paz. O luto é solitário, mas ser abandonada no luto por quem deveria te amar, isso é um tipo de dor completamente diferente. Lembro de estar sentada na varanda uma noite, dias depois do funeral, segurando uma xícara de chá já fria. A Lili dormia lá dentro, finalmente conseguindo descansar sem pesadelos. Eu via o céu escurecer e pela primeira vez me permiti chorar não só pelo Kevin, mas pela família que achei que tinha. Pelas pessoas que eu esperava que me amparassem, mas que escolheram desviar o olhar. O Kevin costumava dizer: quando alguém te mostra quem é, acredite. Eu não queria acreditar que minha família podia ser tão indiferente. Mas agora eu não tinha mais escolha. Naquela noite, decidi proteger o que restava do meu mundo, a Lili e eu. Se minha família não foi capaz de estar ao meu lado quando mais precisei, então não mereciam fazer parte da nossa cura. Eles escolheram o aniversário da Sofia em vez do meu luto. Eu não deixaria que escolhessem de novo. O luto não apenas te esvazia, ele aguça tudo ao seu redor. Cada palavra fere mais fundo, cada silêncio ecoa mais alto. Depois da morte do Kevin, achei que o pior já tinha passado. Mas o que realmente me destruiu não foi perder meu marido, foi perceber que minha irmã Sofia achava que minha dor era fingimento. Alguns dias após o funeral, finalmente criei coragem para procurá-la. Talvez eu fosse ingênua, mas uma parte de mim ainda acreditava que ela acabaria entendendo que a festa tinha sido apenas um problema de timing, que ela ficou em choque e não soube como reagir. Talvez ela dissesse que sentia muito, que também sentia falta do Kevin. Então eu liguei. Ela atendeu no segundo toque. Oi, eu disse, tentando manter a voz firme. Você tem 1 minuto. Ela suspirou. Na verdade, estou saindo agora, mas fala aí. Era como déjà vu. A vida dela sempre tinha prioridade: brunches, dias de spa, jantares de trabalho. Respirei fundo. Eu só. Eu realmente preciso de alguém agora. Eu não estou bem. Mal consigo dormir. A Lili continua perguntando quando o Kevin vai voltar. E minha voz falhou. Eu sinto como se estivesse desmoronando. Houve uma pausa. Então ela disse algo que nunca vou esquecer. Emily, acho que você precisa se acalmar. Tá sendo meio dramática. Meu coração despencou. Pisquei sem saber se tinha ouvido certo. O que você disse? O tom da Sofia não mudou. Eu entendo que você está de luto, mas esse colapso emocional constante não é saudável. Talvez você devesse procurar alguém tipo um terapeuta. A condescendência na voz dela era insuportável. Eu tinha acabado de enterrar o amor da minha vida e minha própria irmã estava dizendo que eu estava exagerando. Sofia, eu disse atônita: meu marido morreu. Eu vi ele cair na minha frente. Estou criando nossa filha sozinha e você está dizendo que estou sendo dramática. Só estou dizendo, ela respondeu. Você sempre foi um pouco sensível. Nem tudo precisa ser uma tragédia. Eu desliguei, não gritei, não joguei o celular. Só fiquei sentada no chão entorpecida. Achei que já tivesse sentido o ponto mais baixo do luto. Mas essa traição da única pessoa que achei que entenderia levou a dor a um nível completamente diferente. Sofia e eu não nos falamos por semanas depois disso. Todos os dias eu esperei.
Esperei um pedido de desculpas, uma mensagem, um sinal de que ela se arrependia do que disse. Nada veio. Em vez disso, ela postava fotos sorrindo no Instagram numa degustação de vinhos num resort à beira-mar, celebrando novos começos. Nenhuma vez ela perguntou como eu ou a Lily estávamos. Quando Lily começou a desenhar nossa família, o Kevin estava sempre nos desenhos, às vezes com asas. Uma noite, ela me perguntou: "O papai é um anjo agora." Eu assenti, tentando conter as lágrimas. Naquela mesma noite, ela sussurrou: "A tia Sofia está brava com você." Foi aí que percebi minha filha era grande o suficiente para notar a ausência, o silêncio, o afastamento. Queria proteger a Lily da feiura disso tudo, mas como se protege uma criança do abandono emocional? Alguns dias depois, encontrei minha mãe no supermercado. Ela pareceu surpresa em me ver. "Você emagreceu", ela disse. "Está se alimentando?" Dei um sorriso fraco, tentando. Ela assentiu meio sem jeito. "Sabe, a Sofia está realmente preocupada com você." Pisquei. Preocupada, ela me chamou de dramática e não fala comigo há um mês. Minha mãe suspirou, abaixando a voz. "Você sabe como ela é. Ela não quis dizer desse jeito. Ela só acha que você está tornando tudo mais difícil do que precisa ser." Olhei para ela com o coração acelerado. "Mais difícil para quem, mãe? Para você, para Sofia. Eu sou quem enterrou o marido e está criando uma criança enlutada sozinha. E vocês agem como se eu fosse o problema. Dizem que o luto mostra quem são seus verdadeiros amigos. Eu diria, o luto mostra quem é sua verdadeira família também." Nas semanas seguintes, comecei a me apoiar na irmã do Kevin, Rachel. Nunca fomos muito próximas antes, mas ela passou a ligar todos os dias. Trazia mantimentos, ajudava com a Lili, até se ofereceu para ficar comigo enquanto eu organizava os documentos legais. Nunca me disse para superar. Ela simplesmente aparecia. Uma noite, tomando chá, ela disse: "Sabe, o Kevin sempre dizia que você era a pessoa mais forte que ele conhecia." Comecei a chorar. Não pelas palavras em si, mas porque ela lembrava de algo sobre ele, algo sobre nós, algo que minha própria família nem se deu ao trabalho de perguntar. Aquilo foi o ponto de virada. Parei de esperar por um pedido de desculpas da Sofia. Parei de checar o celular por mensagens que nunca viriam. Parei de me diminuir para deixar os outros mais confortáveis com a minha dor. Em vez disso, foquei na Lily. Dei a ela constância, carinho e espaço para falar sobre o pai. Entrei em um grupo de apoio para jovens viúvas. Voltei a escrever em um diário algo que não fazia há anos. E aos poucos, bem aos poucos, comecei a reconstruir. Não a vida antiga. Aquela se foi. Mas uma nova versão em que eu não estava mais cercada de pessoas que invalidavam meus sentimentos. Uma onde eu podia ser honesta sobre meu luto e ainda assim ser vista como inteira. Sofia e eu só voltamos a nos falar no aniversário da Lily. Ela apareceu na festa atrasada com um presente e seu sorriso habitual, como se nada tivesse acontecido. "Oi, mana", ela disse, se inclinando para me abraçar. Dei um passo para trás. "Acho que a gente devia conversar", ela disse, franzindo a testa. "Agora não é a hora", respondi baixinho, observando a Lili apagar as velas do bolo. Mais tarde naquela noite, Sofia me mandou uma mensagem: "Você mudou." Ela estava certa, eu mudei. Porque às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por você mesma e pelo seu filho é se afastar de quem transforma seu luto em algo sobre eles. Depois de meses lutando com a indiferença da minha irmã, achei que já tinha chegado ao fundo do poço. Mas a vida tem um jeito cruel de surpreender a gente com novas quedas. E às vezes essas quedas vêm disfarçadas de família. Sofia sempre foi ambiciosa desde criança. Foi ela quem se esforçou para terminar a ceia à faculdade, conseguir um emprego bem pago e encantar nossos pais com sua imagem de adulta responsável. E eu era a sonhadora, aquela que colocava o amor e a família em primeiro lugar. Nunca questionei a determinação dela. Eu a admirava à distância.
Mas tudo mudou quando a empresa da família, a rede de hotéis do nosso pai, passou por uma reestruturação. Meu pai sempre confiou a mim a operação do hotel principal no centro da cidade. Trabalhei lá por anos construindo relações com a equipe, fornecedores e hóspedes. Eu conhecia cada quarto, cada corredor, cada problema que aparecia. Coloquei meu coração naquele lugar, especialmente depois que o Kevin faleceu. Aquilo era meu ponto de equilíbrio no meio do caos. Então, no dia em que Sofia voltou de uma viagem de negócios, toda sorrisos e ternos alinhados, eu soube que algo estava para acontecer. Eu vou assumir, ela anunciou durante uma reunião de família. Houve silêncio. Meu pai parecia desconfortável, minha mãe esperançosa, e eu senti um peso enorme no peito. Assumir, perguntei: o que você quer dizer com isso? Os olhos de Sofia brilhavam com orgulho e com algo mais frio determinação. Eu sou a nova presidente da rede. A diretoria votou por unanimidade. Quis perguntar por que não fui consultada porque estava ouvindo aquilo como uma espectadora, mas fiquei em silêncio. Dias depois, recebi uma carta oficial do RH. Meu cargo estava encerrado com efeito imediato. Li a carta 2 vezes achando que era um engano. Liguei para a Sofia. Por que, perguntei tentando segurar a voz. Você não se encaixa mais, ela respondeu. É hora de uma liderança nova, alguém que leve a rede para o futuro, alguém que pudesse me apagar da história. A humilhação doeu mais do que eu esperava. Depois de tudo, da morte do Kevin, de todo o meu esforço pelo negócio, Sofia me apagou com um único gesto. Naquela noite, sentei no meu apartamento vazio, sentindo o silêncio me esmagar. Lily estava na casa de uma amiga, eu não suportaria vê-la confusa e magoada com a notícia. Peguei um álbum de fotos e fiquei olhando para imagens da nossa infância. O sorriso da Sofia sempre pareceu perfeito, perfeito demais. Lembrei da festa, da rejeição, do comentário sobre eu ser dramática, e agora isso. Será que eu algum dia realmente importei para ela? Ou fui só mais um degrau? Na manhã seguinte, contei à mamãe o que tinha acontecido. Ela balançou a cabeça devagar. A Sofia disse que é o melhor, que você é emocional demais para comandar um negócio. Emocional demais. A mesma frase que ecoou da boca da Sofia nos meus piores dias. Mas o que realmente me partiu foi o olhar frio do meu pai quando pedi apoio. Eu preciso pensar na família, ele disse baixinho. A Sofia está certa. A empresa precisa de estabilidade. Naquela noite liguei para Rachel. Você não precisa passar por isso sozinha, ela disse com doçura. E ela estava certa. Rachel se tornou meu porto seguro nessa tempestade, oferecendo não só apoio emocional, mas ajuda prática também. Ela me apresentou a um advogado para revisar a carta de demissão e me ajudou a redigir uma resposta exigindo um pacote de rescisão justo. Mais do que isso, Rachel me lembrou de quem eu era além do hotel. Você não é só uma funcionária, ela disse numa tarde com os olhos cheios de convicção. Você é mãe, uma mulher que sobreviveu a mais do que muitas e ainda está de pé. As palavras dela acenderam algo dentro de mim. Comecei a buscar novas oportunidades, algo que me permitisse construir uma vida do meu jeito. Não foi fácil. A dor da traição ainda pesava e cada rejeição parecia pessoal. Mas eu me recusei a desistir. Lily me observava com olhos atentos nesse período. Uma noite, ela puxou minha manga e disse: Mamãe, você é a minha heroína. A inocência e a fé dela me mantiveram firme. Meses depois, Sofia me procurou de forma hesitante, como se estivesse testando o terreno. Podemos conversar? Ela perguntou. Hesitei. As feridas ainda estavam abertas, mas eu devia a mim mesma ao menos ouvir. Nos encontramos em um café tranquilo. Sofia parecia cansada de um jeito mais suave. Me desculpa, ela começou. Eu não lidei bem com as coisas. Tive medo de perder o controle. Eu a encarei. Medo de perder o controle de quê? Do negócio, de mim. Ela abaixou o olhar. Talvez dos dois. Pela primeira vez, vi vulnerabilidade nela, uma rachadura na armadura perfeita. Não sei se dá para consertar tudo, respondi com sinceridade. Mas quero tentar. Pela Lily. Sofia assentiu. Aquele dia marcou o começo de um novo capítulo.
Não perfeito, não sem mágoas, mas real. Percebi que família nem sempre é sobre sangue ou cargos em empresas. Às vezes é sobre encontrar forças para perdoar e coragem para se afastar quando for preciso. Porque, mesmo quando as pessoas mais próximas falham com você, é preciso continuar se agarrando a si mesma. Perder meu emprego na rede de hotéis da família foi como perder uma parte de mim mesma. Durante anos, aquele trabalho definiu quem eu era, não só para os outros, mas para mim também. Era mais do que um salário ou um cargo. Era o legado que minha família havia construído, o alicerce que me mantinha firme durante as tempestades. Mas quando Sofia me demitiu, ela não tirou apenas meu emprego, ela tirou minha certeza, minha identidade. Nos primeiros dias após a demissão, tudo virou um borrão de decepção e raiva. Eu me sentia traída não só por Sofia, mas por toda a família. Repetia na cabeça o momento em que recebi aquela carta, as palavras frias que me arrancaram do meu papel e o olhar do meu pai quando busquei seu apoio. Foi um lembrete cruel de que às vezes os laços de sangue não garantem lealdade nem compreensão. Mas em meio à dor, uma voz pequena dentro de mim se recusava a ser silenciada. Eu devia isso a mim mesma e a Lili de continuar em frente. Eu não podia deixar que esse golpe definisse quem eu era. O primeiro passo foi aceitar. Eu precisava parar de lutar contra a realidade e começar a descobrir o que eu queria a partir dali. Perder meu cargo me libertou da sombra da empresa da família e das comparações constantes com Sofia. Era assustador, mas de um jeito estranho também era libertador. Rachel continuava sendo meu alicerce durante esse período. Ela me ajudou a enxergar que meu valor não estava preso a um título ou a um legado. Eu não era apenas a garota que trabalhava no hotel do pai. Eu era capaz de muito mais. Numa tarde, sentamos para tomar um café e pensar juntas em ideias para o meu próximo passo. O que te apaixona de verdade? Ela perguntou. Hesitei. Passei tanto tempo colocando o negócio e as ambições da Sofia à frente dos meus próprios sonhos que quase tinha esquecido o que realmente me empolgava. Eu quero criar um lugar onde as famílias se sintam bem-vindas, respondi devagar. Um espaço que seja mais do que um hotel. Um lugar onde as pessoas possam criar memórias. Rachel assentiu. Parece que você quer construir algo com alma. Animada, comecei a pesquisar o setor de hospitalidade por uma nova perspectiva. Hotéis, boutique, pousadas, casas de temporada, lugares com personalidade, com calor humano, com cuidado genuíno com os hóspedes. Percebi que minha força não estava apenas em gerenciar operações, mas em criar uma atmosfera de acolhimento e conexão. Com parte do dinheiro da rescisão que Rachel conseguiu negociar, comecei a procurar propriedades. Não foi fácil. Os preços estavam altos e os bancos hesitavam em financiar alguém sem emprego fixo. Mas eu estava determinada. Enquanto isso, comecei a trabalhar como consultora freelancer para manter uma renda. Ajudava pequenos hotéis com atendimento ao cliente e eficiência operacional. Esses projetos me lembravam porque eu amava tanto esse ramo ajudar pessoas a viverem boas experiências. Em casa, Lili era minha fonte de inspiração. Vê-la crescer, rir e sonhar me deu uma nova perspectiva. Eu queria que ela soubesse que os tropeços da vida não precisam ser o fim, eles podem ser o começo de algo novo. Numa manhã fria de outono, encontrei uma pousada pequena, mas encantadora à venda nos arredores da cidade. Não era luxuosa, mas tinha potencial quartos charmosos, uma sala de refeições acolhedora e um jardim adorável. Consegui imaginar famílias reunidas ali, amigos comemorando casais fugindo da correria da cidade. Liguei para Rachel ofegante, acho que é essa. Depois de vistorias e negociações cuidadosas, fiz uma proposta. As semanas seguintes foram uma correria de papelada, reformas e preparativos. Cada martelada, cada cortina pendurada era como recuperar um pedaço de mim mesma. O dia da inauguração foi um misto de nervosismo e empolgação.
Fiquei no saguão da minha nova pousada vendo os hóspedes chegarem, sorrindo, crianças correndo pelo jardim, casais de mãos dadas. Aquilo era mais do que um negócio, era um sonho realizado. A notícia se espalhou rápido e logo minha pequena pousada ficou conhecida pelo ambiente acolhedor e pelo toque pessoal. Os hóspedes valorizavam o calor humano de quem realmente se importava. Montei uma equipe dedicada que compartilhava minha visão, pessoas que acreditavam que hospitalidade é, antes de tudo, sobre coração, não só lucro. Sofia soube do sucesso da pousada por meio dos comentários da família e das notícias do setor. Eu não a procurei, mas também não guardei mágoa. Percebi que nossos caminhos eram diferentes. Enquanto ela buscava poder e controle, eu buscava conexão e autenticidade. O mais importante, eu encontrei paz. A dor de ter sido demitida foi diminuindo conforme eu me concentrava em construir algo meu. A rede de hotéis era o legado da minha família, mas essa pousada era o meu. Olhando para trás, ser empurrada para fora, me forçou a ir fundo dentro de mim a redescobrir quem eu era fora da sombra da minha família. Foi doloroso, mas também foi um presente. E Lily agora, ela conta com orgulho para os amigos que a mãe dela comanda uma pousada mágica onde todo mundo se sente em casa. Ainda estamos nos curando do passado e as cicatrizes sempre estarão lá, mas estamos seguindo em frente mais fortes, mais sábias e mais esperançosas do que nunca. Porque às vezes perder tudo é só o começo de realmente se encontrar. À medida que os meses passavam e minha nova pousada prosperava, comecei a lidar com sentimentos que não esperava: mágoa, tristeza, mas também um crescente senso de perdão. A dor pela traição de Sofia não desapareceu da noite para o dia, e tampouco o choque de ver como minha família se afastou de mim tão rapidamente. Mas quanto mais eu me concentrava em curar e reconstruir, mais percebia que guardar rancor só me mantinha presa. Perdoar não foi fácil. Por muito tempo achei que perdoar a Sofia significava passar pano para o que ela fez, fingir que não doeu. Mas aos poucos entendi que o perdão tinha mais a ver com me libertar. Era soltar o peso da amargura que ameaçava me consumir e escolher no lugar disso a paz. Numa tarde, Rachel e eu caminhávamos pelo jardim da pousada. O sol de fim de primavera aquecia as flores em pleno florescimento e o zumbido suave das abelhas preenchia o ar. Era um daqueles momentos raros e silenciosos em que minha mente finalmente conseguia descansar. Não sei se algum dia vou esquecer o que a Sofia fez, confessei, mas quero parar de sentir que estou presa àquele momento. Rachel sorriu com ternura. Perdoar não é esquecer. É aceitar o que aconteceu, aprender com isso e decidir como você quer viver daqui para frente. As palavras dela ficaram comigo. Passei a escrever em um diário todos os dias, colocando no papel meus pensamentos e sentimentos, tentando entender as emoções complexas ligadas à família, à traição e à perda. Escrever me ajudou a clarear o coração e a abrir espaço para uma empatia onde antes só havia dor. Com o tempo, senti vontade de procurar Sofia, não para reabrir feridas ou discutir, mas para tentar entender. Por que ela fez o que fez, o que a motivou? Enviei uma mensagem simples e sincera. Não sei se você quer conversar, mas estou aberta para isso quando estiver pronta. Para minha surpresa, ela respondeu. Nossa primeira conversa foi estranha, cheia de pausas longas e palavras cautelosas. Sofia admitiu que se sentia pressionada a provar seu valor a sair da sombra do nosso pai, mesmo que para isso precisasse deixar os outros de lado, inclusive eu. Ela pediu desculpas, ainda que com cuidado, como se tivesse medo de perder a postura. Eu ouvi sem interromper. Não queria discutir nem reviver os erros do passado, só queria escutá-la entender. Ao longo de alguns meses, trocamos mensagens e nos encontramos algumas vezes. O caminho para reconstruir a confiança foi lento e incerto, mas estava lá.
Sofia e eu descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos: o desejo de proteger o legado da família, o medo do fracasso e a vontade de sermos aceitas. Embora nunca pudéssemos apagar completamente a dor, encontramos um novo tipo de relacionamento baseado na honestidade, no respeito e em uma esperança cautelosa. Mais importante ainda, percebi que perdoar não era sobre consertar Sofia ou forçar uma reconciliação perfeita. Era sobre me curar, encontrar paz dentro de mim e abrir espaço para novos começos com ela e comigo mesma. Enquanto isso, minha pousada continuava crescendo. Tornou-se um lugar não apenas para hóspedes, mas para minha comunidade. Passei a organizar eventos beneficentes, oficinas e encontros locais. As pessoas passaram a conhecer a pousada como um refúgio de acolhimento, resiliência e gentileza. E durante tudo isso, Lily florescia. Ela aprendeu o que significa superar desafios com graça e construir um futuro com as próprias escolhas. Vê-la crescer era um lembrete diário de que família nem sempre é definida apenas por laços de sangue, mas por amor, esforço e perdão. Uma noite, enquanto eu a colocava na cama, Lily olhou para mim com aqueles olhos brilhantes e disse: Mamãe, eu tenho orgulho de você. As palavras dela derreteram anos de dúvidas. Sorri, sentindo uma gratidão profunda, não apenas por ela, mas por toda na jornada que percorri. Perder meu lugar na empresa da família foi devastador, mas também foi o ponto de partida para o meu crescimento. Aprendi a me sustentar sozinha, a abraçar as mudanças e a perdoar. E talvez mais importante de tudo, aprendi que os maiores legados da vida não são construídos apenas por heranças ou títulos, mas por resiliência, amor e coragem para seguir em frente.